A gente vai ver agora uma cena que aconteceu hoje, durante uma audiência da Comissão de Direitos Humanos do Senado. O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, tentou entregar uma réplica de um feto ao ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Girão falava sobre o Brasil apoiar os países como China, Rússia, Nicarágua e Venezuela, que, segundo ele, violam direitos humanos. O ministro Silvio Almeida se recusou a receber a réplica e classificou a tentativa de Eduardo Girão como um escárnio. Vamos ver. A entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso, para mim, é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí, para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Solta aqui, em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio. Não vou receber. Eu peço a... Senador, falo com muito respeito, respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não estamos aqui eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito a sua... Senador Girão. O senhor me respeita. Se o senhor fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Mas esse tipo de performance é inaceitável, uma exploração de um problema muito sério que nós temos no Brasil e no mundo. Perfeito. Isso aí eu não aceito. A CNN entrou em contato com a assessoria de Eduardo Girão, que informou que vai mandar uma nota. Ainda na sessão, o senador disse que não quis ofender o ministro, pediu desculpas. Ele afirmou que não foi uma brincadeira e que quis mostrar que com 11 semanas o feto já tem órgãos formados e que o direito à vida é o primeiro dos princípios. Vamos ao que é fato aqui no Brasil. O aborto é permitido pela Constituição brasileira em casos de estupro em qualquer circunstância e a gravidez em que coloca a vida da mãe em risco. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal permitiu também uma terceira possibilidade, que é quando há uma gestação de fetos com má formação no cérebro. Dito isso, vamos ao debate. Aqui comigo para essa rodada estão o Roberto Tardelli, Janaína Pascoal, Samantha Maier e José Eduardo Cardoso, que estava com a gente no primeiro bloco. Como vocês veem, boa tarde a todos. Janaína Pascoal, que é a visitante de hoje, então eu vou começar com ela. O senador Eduardo Girão pode ter cometido quebra de decoro ao tentar entregar uma réplica de um feto ao ministro Silvio Almeida? Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, muito honrado em participar, cumprimento todos os colegas aqui de bancada real e virtual. Vamos por partes. O ministro tem todo o direito de não receber, né, a réplica. Ele tem todo o direito, inclusive, de repudiar. Acho que ele excedeu um pouco no tom, porque também é direito do senador buscar meios de convencer aqueles que divergem do seu ponto de vista, da sua razão. Também mostrou o ministro um desconhecimento sobre os movimentos pró-vida, né, que fazem um trabalho muito sério no Brasil, que utilizam com muita frequência em palestras, em seminários, em entidades, né, não governamentais, que sustentam essa causa, que defendem essa causa, utilizam esse meio de entregar um bebezinho, né, pronto, perfeito, mostrando as fases de desenvolvimento. Então, eu vejo que o ministro exerceu um direito, né, de não receber e, inclusive, trouxe a informação de que está para ter o seu bebê, já aproveito para parabenizá-lo. Mas o senador exerceu também o seu papel, inclusive é um senador abertamente defensor da causa pró-vida, e é uma maneira de argumentar dos defensores da causa pró-vida, mostrar que com algumas semanas de gestação a criança já está pronta.
Inclusive, eu, quando era deputada, visitei e enviei emendas, né, falo isso aqui com transparência, né, as emendas previstas no orçamento, porque eu nunca trabalhei com aquelas que são voluntárias, que são paralelas ao orçamento, e falo com transparência, enviei para entidades que trabalham nas causas pró-vida, que recebem, acolhem mulheres em situação de vulnerabilidade, para que estas mulheres não precisem interromper as gestações. E sei de muitos casos de casais que deixaram de interromper a gestação por terem tido contato com esses pequenos bebezinhos e percebido, né, que os seus filhos já estavam praticamente prontos. Então, o ministro exerceu um direito, eu entendo que exagerou no tom, o senador de maneira nenhuma quebrou decoro, foi extremamente gentil, educado, não insistiu, não desrespeitou o ministro, pediu desculpas pelo sentimento de afronta do ministro, então, nada fora, né, do que é natural num Estado democrático de direito. Bom, Janaína, eu vou falar agora com o Tardelli, só para deixar claro aqui também que o tema nem era o aborto naquele momento, eles estavam falando sobre algumas ditaduras, o próprio Girão falava sobre Rússia, Venezuela, Nicarágua e colocou esse tema aborto e já trouxe essa réplica, é claro, imagino eu, Tardelli pode responder, que isso tenha sido algo já pensado, porque ele enfiou essa réplica no discurso para entregar ao ministro em meio a algo que não tinha bem a ver com o aborto, a temática. Tardelli. Boa tarde a todos, boa tarde, Janaína, prazer em vê-la, bem-vinda. Boa tarde, Samanta, boa tarde, Eduardo. Uma cena chocante, Lu, que me deixa assim... Até que ponto essa teatralização macabra tem a sua legitimidade, não é? Primeiro porque o aborto no Brasil é permitido em duas circunstâncias. Quando há risco de vida para a gestante e quando a gravidez resulta de estupro. O Supremo Tribunal Federal alargou esse entendimento, permitindo a interrupção da gravidez quando houver males fetais que impeçam e impossibilitam a formação do sistema nervoso central. E o faz porque há um sentido legal nisto, que supera o sentido ético. Nós todos aplaudimos a pessoa, a família que concorda com que seu parente doe os órgãos em caso de morte cerebral. Nos parece um ato de extremo egoísmo que alguém que não esteja mais com a vida viável em morte cerebral, a família impeça que essa pessoa seja a fonte de vida de outras que estão precisando. Mas você só pode tirar órgãos de alguém, o Zé Eduardo, a professora Janaína, a professora de Direito Penal da Universidade de São Paulo, que me corrijam. Porque não há ali um sujeito de direito, um objeto de direito. Não é um ser humano na sua expressão jurídica. Senão ninguém poderia tirar coração da gente, rim, pulmão, fígado. E qual é o momento em que isso se caracteriza? Na ausência do sistema nervoso central. Essa foi a linha do entendimento da doutrina, que é muito interessante porque possibilitou que vidas fossem salvas. Claro que há um outro lado dessa questão, que é o lado da interrupção da gravidez antes da formação do sistema nervoso central. O que nós temos que entender é que o aborto, eu devo ter feito, Janaína, há centenas de casos de aborto. Eu fiquei 25 anos no júri. Juridicamente, explica aí para o nosso telespectador. No tribunal do júri, como promotor do tribunal do júri. Não fiquei 25 anos no júri respondendo por homicídio, não conseguiria matar tanta gente assim, nem que quisesse, né? Mas, nesses casos todos, uma coisa que eu observava nos casos de aborto, em quase todos eles, não vou dizer 100%, porque 100% é sempre uma irresponsabilidade de falar. Em 90% dos casos, as mulheres tinham prole extensa. Elas eram muito a favor da vida. Naquele momento, elas estavam numa situação de vida, numa encruzilhada, que as levou a interromper a gravidez e foram pegas e processadas criminalmente por isso. Era uma tristeza ver essas mulheres ser apartadas dos seus outros filhos.
Para punir a mulher que teria praticado o aborto, nós criávamos 5, 6 crianças abandonadas. Não tinha o menor sentido isso. Era exatamente trabalhar contra a vida, penalizando a mulher que praticou o aborto, crime doloso contra a vida, nós bem sabemos. Por isso eu acho que esse teatro do senador Girão, e o Silvio disse uma frase muito, muito feliz, é uma forma de fazer uma teatralização mórbida de um problema grave demais que nós temos no Brasil. Se ele cometeu alguma infração ética, eu não sei. Eu acho que aí o Zé Eduardo pode dizer mais do que eu. Eu estou só estupefato com uma coisa. Muito bem, eu queria só dizer, antes de chamar a Samantha, que a gente não está discutindo aqui o aborto em si, a gente está discutindo a atitude de um senador da República que leva a réplica de um feto em uma sessão de direitos humanos e entrega ao ministro com um agravante que talvez o senador Girão não soubesse, que o ministro Silvio Almeida acaba de anunciar a gravidez dele agora, da família, da mulher, nesse mês de abril. É essa a discussão, porque senão a gente poderia abrir aqui a nossa discussão para falar sobre o aborto e ficar horas e horas e horas aqui. Mas a gente está discutindo essa atitude que eu classifiquei de início de bizarra da política brasileira. Agora eu quero te ouvir, Samantha. Bom, boa tarde a todos, boa tarde especial a Janaína, querida amiga, muito bom estar aqui com você novamente. Bom, Luciana, eu acho que do ponto de vista jurídico eu concordo plenamente com a Janaína, né? Talvez o momento em que ele colocou não tenha sido o mais feliz, porque o objeto da comissão não era a discussão do aborto, mas ele está num exercício do direito à liberdade de expressão dele e, como a Janaína colocou, é muito comum que se traga a réplica de um bebezinho de 11 semanas para demonstrar que o bebê já está formado, que tem a vida, e ele está defendendo as pessoas que o elegeram e que defendem o direito à vida. E ele entregou isso para o ministro dos Direitos Humanos, que optou por não receber. Eu não vejo nessa entrega uma ofensa. O que ele está representando ali são os eleitores e grande parte da população que defende o direito à vida, previsto na Constituição, legitimamente. Ele talvez tenha mudado o enfoque da discussão, que não era o aborto, para a questão do aborto, porque, salvo engano, o ministro já tinha se manifestado quando falou a favor da descriminalização das drogas, que teria que passar por uma discussão também em relação à criminalização do aborto. Agora, que isso venha a quebrar decoro parlamentar, não. Ele está exercendo a liberdade de expressão e defendendo o pensamento de grande parte do eleitorado que o elegeu, e penso que o local correto para discutir isso e essas questões é o parlamento, porque é o parlamento que tem condições de mudar o Código Penal para descriminalizar o aborto ou não. Não consigo ver aí nada que insultasse ou que quisesse agredir o ministro de Direitos Humanos. Ele recusou, acho que a recusa dele e a maneira que ele se expressou foi um pouco exagerada, talvez pelo fato da esposa estar grávida, mas acho que por si só a réplica de um feto não ofende ninguém. Muito bem, Zé Eduardo. Olha, eu considero, como o Tardelli, primeiro cumprimentando a doutora Janaína, a doutora Samantha, o Tardelli, eu considero a discussão sobre o aborto uma discussão muito séria, que tem que ser colocada com seriedade. Ela envolve aspectos jurídicos, morais, religiosos, éticos, de saúde pública. Isso tem que ser tratado com seriedade. No entanto, mesmo que se estivesse discutindo o aborto lá, e quero mostrar que o senador pegou uma carona, porque tinha planejado uma performance circense, ele não poderia ter feito isso. A liberdade de manifestação é uma garantia constitucional e os parlamentares têm, inclusive, imunidade para protegê-la. Mas ela esbarra na ética parlamentar, no comportamento básico, comportamentos circenses horríveis dessa natureza, que chocam, como presentear um ministro de Estado um feto. É inaceitável. Aliás, não é só no parlamento, seria numa sala de aula. Se um professor, por exemplo, defendendo posturas contra o aborto, um professor de direito penal desse um feto para cada aluno. Que é isto? Isso não se faz, isso é afrontoso, isso é vergonhoso para o parlamento brasileiro. E sempre que um parlamentar imputa vergonha nódoa ao parlamento, o parlamento tem que reagir. Outro dia um deputado colocou lá a peruca, né, para criticar situações da diversidade sexual.
ou o parlamento brasileiro age na carne para evitar esse tipo de abuso de comportamento, ou nós vamos transformar o parlamento num circo. Porque isto nem em circo se faz. É ofensivo à dignidade das pessoas, é ofensivo a tudo que se pode imaginar. Um parlamentar tem o direito de argumentar a favor do aborto, tem o direito de argumentar contra o aborto, de apresentar estatísticas, de ser veemente. Agora, de fazer encenações circenses como esta, que repugnam a qualquer mentalidade, é inaceitável. E vai aqui a minha discordância também com a doutora Janaína e com a doutora Samanta. O ministro Silvio Almeida foi extremamente digno, elegante. Lembrou que estava tendo uma filha, repudiou aquele comportamento e por isso foi aplaudido de pé pelas deputadas e pelos deputados que estavam presentes. Cena rara de se ver, inclusive em audiências públicas. Ou seja, o ministro foi de uma dignidade exemplar, de uma firmeza invejável e de uma moderação e de uma ponderação que eu já era fã de Silvio Almeida, fiquei mais. Claro, porque raramente uma pessoa que é atingida dessa forma agiria com tanta elegância, com tanta firmeza como ele agiu. Então, portanto, não vamos transformar o ofensor em vítima e a vítima em ofensor. O ofendido foi Silvio Almeida, mas não só. Foi o decoro parlamentar, foi o parlamento, foi a democracia brasileira. Ou o parlamento age, abrindo um processo no Conselho de Ética para punir com vigor parlamentares que agem desta forma, ou então cada vez mais o parlamento se desqualificará e quando o parlamento se desqualifica, a democracia também acaba sendo desqualificada. Sim.